Olá, sou Gabriel Holder e está no ar mais um Zonecast, podcast voltado para o mundo de arquitetura e outras coisas. Pega o teu salgadinho, mais o teu refri e vamos começar. A convidada de hoje é Kaline Gonçalves. Kaline é técnica em edificações, engenheira civil com MBA em plataforma BIM e modelagem 4D. Atualmente iniciando o curso de arquitetura. Ela também é CEO do escritório KG Arquitetura e Engenharia. Kaline, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu quero lembrar a todos que estamos no YouTube, Spotify e Deezer. Então, se inscreva, curta e compartilha. O episódio de hoje está sendo patrocinado por Terra Fértil Adubos. Os melhores adubos, suas plantas bonitas e saudáveis. Agora, Kaline, vamos começar nosso bate-papo e tudo mais. Kaline, já fiz uma breve introdução de Vossa Senhoria. Eu gostaria que você nos apresentasse um pouco de você e tudo mais. Vamos iniciar agora aqui. Vamos. Então, você quer que eu fale o que você quiser. Eu surgi, eu nasci, eu vim, então do início de tudo da sua carreira e tudo mais. O início, eu vou falar um pouco de tudo, de como começou, né? Do certo. Início da minha carreira, que foi cheia de perrengues. Ótimo. Há muitos anos atrás, eu era bem novinha. Comecei, na verdade, na época que eu entrei na escola técnica, no IFAL, que foi em 2009. Mas, assim, eu comecei a trabalhar assim que eu concluí o ensino técnico, que foi em 2012, eu terminei em janeiro, fevereiro a gente já começou a trabalhar como técnica. Então, eu era bem novinha, tinha 18 anos, fui para uma obra que tinha 5.400 casas, que era um conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida. Aí lá começou, né? Imagina, a pessoa com 18 anos numa obra desse tamanho. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi bastante, consegui, né, evoluir muito para minha idade, e depois que eu estava lá, passou uns 2 anos e meio, me surgiu uma oportunidade de um processo seletivo, que era na Petrobras. E eu acabei passando. Então, eu fiquei trabalhando lá até recentemente, até abrir o meu escritório. Então, eu consegui trabalhar o meu tempo de técnica e também ter experiência lá na parte de engenharia. Que foi, assim, eu acho a experiência mais enriquecedora que eu poderia ter, porque era um ambiente totalmente diferente. A gente fazia da parte de estudo até a parte de exploração e a produção do petróleo. Então, era uma área bem diferente do que a gente é acostumado, né? Que é fazer casa e prédio. Só que, mesmo assim, eu ainda queria mais. Eu ainda queria realizar o meu sonho, que era ter o meu escritório. Porque mesmo trabalhando lá, eu trabalhava de manhã e à tarde, e à noite eu ia para a faculdade. E era em outra cidade, não era em Maceió. Então, era uma loucura. Eu viajava para uma cidade, trabalhava, voltava para a aula. Eu vivia mais no mundo do que em casa. Aí eu aproveitei uma brecha, que foi uma renovação de contrato, e conversei com eles, expliquei qual era o meu sonho. E, graças a Deus, todos me apoiaram. E consegui sair com as portas abertas e abrir o meu escritório, que era o que eu sempre sonhei. Então, a partir daí, começou essa minha vida de empreender, né, no ramo de arquitetura, me dedicar a fazer curso e explorar mais essa parte de projetos. Coisa boa. É uma história, assim, eu fiz uma história bem resumida, sabe? Mas pode destrinchar, não tem bronca não. A história é longa. Há quanto tempo você já tem o seu escritório? Eu abri meu escritório em 2019. Então, tem 2 anos que eu abri ele. Mas eu já fazia projetos mesmo no tempo da faculdade. Sim. Porque daí eu fazia projetos, quando eram casas pequenas eu assinava como técnico, quando não conseguia, eu tinha parceiros que me ajudavam. E eu já elaborava alguns projetos, que era, né, um extrazinho do trabalho para poder conseguir se manter na faculdade. Uns freela, né? A gente chama de freela. Na faculdade. Exatamente. Na faculdade eu fiz muito freela, mas foi na parte de... eu não podia assinar, claro, mas para desenvolver o projeto. Ou então na parte de 3D também. Eu acho que isso é super comum. Todo mundo faz, até porque assim, a gente tá na faculdade, então... eu falo por mim, né? Minha família era muito humilde, então eles não tinham condições de
de arcar com meus estudos. Então, eu tinha que trabalhar para pagar o meu estudo. Sim. Então, qualquer extrazinho que aparecesse já era, né, um alívio no fim do mês. Aí a gente tinha que aproveitar e fazer, dormir de madrugada, acordar de madrugada. Era assim a vida. Eu imagino, porque acredito que todo estudante passa por isso. Eu acredito também. É bem... Eu sei o quanto é batalhador isso. Me fale um pouco sobre o impacto da pandemia nos seus serviços. A pandemia foi, assim, uma situação muito complicada. Começar pela parte de que a gente perdeu pessoas queridas, viu pessoas, né, perdendo entes queridos. Então, assim, foi uma situação que no começo me abalou muito psicologicamente. Eu fiquei, né, bem triste, eu ficava, assim, sabe, assustado. Mas, assim, de forma profissional, de forma para o meu escritório, foi positivo, porque eu consegui entrar num nicho que eu não tinha antes, que eram os projetos online. Então, assim, de forma natural, a gente começou a ficar mais ativo na internet, a postar mais, e eu acabei conseguindo conquistar essa área do mercado. E hoje, não graças à pandemia, mas devido à pandemia, eu já consigo atender em mais de 15 estados no Brasil. Sim. Então, assim, o nosso escritório cresceu muito nesse tempo de pandemia, de forma online. Fazer todos os tipos de projetos a gente consegue atender hoje. Quando eu pergunto essa questão da pandemia, é mais justamente profissional. Eu sei que pessoal foi bem complicado para todo mundo. E alguns empresários tiveram que de fato se adaptar, né? A gente teve que se reinventar, né? Eu tinha muita vergonha de aparecer, de postar. Muitas vezes, quando eu fazia assim stories, eu não colocava meu rosto, era só falando. E mesmo assim, eu tinha vergonha, às vezes, de falar. Principalmente quando eu encontrava que tinha lá um pedreiro trabalhando, eu ficava, né, meio assim. Mas na pandemia foi uma coisa que foi surgindo de forma natural. É porque tinha que ganhar o pão também, né? A pessoa vai fazendo e vai vendo que as pessoas vão gostando, vai tendo um feedback e você vai se empolgando. Ô, Kaline, eu fiz a tua breve apresentação. Tu é técnica de edificações. Isso. Tu é engenheira civil e ainda por cima tá estudando para arquitetura. Me conta como foi para chegar nesse combo, o porquê. E ainda tem especialização em modelagem BIM, 4D, né? MBA, obrigado. E ainda tem um intermediário que eu fiz, terminei recentemente perícia judicial também. Ótimo, ainda ela tem perícia judicial. Foi, aproveitei também agora na pandemia, no começo do ano, e fiz o curso também. Aí tu me fala um pouco aí a importância do BIM. Eu mexo com o BIM, mas aqui no escritório a gente trabalha com Revit. Sim. A gente não tira ainda, a gente não esmaga ele da forma devida que é para esmagar, porque eu sei que é gigantesco esse mundo. É gigante, é infinito ele. Agora me fala aí do 4D. Eu mal consigo enxergar 3D, quanto mais no 4D. No MBA, né, o princípio que eles passavam pra gente sobre esse 4D é sobre você compatibilizar todas as etapas, né? O projeto que chega na nossa parte, que é o 3D, onde a gente para, né? A gente não consegue passar disso. E o 4D seria a gente já fazer essa conexão de projeto, obra, entrar o orçamento, entrar todas as etapas completas. Então, assim, você vai fornecer, por exemplo, para uma empresa o seu serviço, você já consegue. Agora, isso você tem que estar num nível muito avançado, né? Eu ainda não estou nesse nível, estou bem longe. Mas a gente já iniciou, já tenta, né? Então, você consegue, pelo que eu vi, principalmente os professores, que os escritórios deles já estavam assim, nesse ritmo, né, de 4D, você consegue passar tudo que precisa para um cliente, principalmente quando é uma obra de grande porte, né? Uma obra industrial, prédios. Sim. Aí o 4D seria basicamente isso. Além do projeto, você acrescentar todas as outras informações adicionais. Principalmente o orçamento, né? Quantitativo, tudo. Só que não orçamento de forma que o pessoal fazia, que é planilhinha de Excel. Sim. Orçamento compatibilizado de forma real, né? Com o Revit. Eu tive uma experiência
durante os meus estágios, também trabalhos lá em Recife, onde o Revit ele proporciona isso. Eu posso trabalhar, eu sou arquiteto, você é engenheira estrutural, engenheira mecânica, e assim vai, e trabalho no mesmo arquivo, o arquivo mãe vai. E é justamente isso, o 4D, na minha cabeça. É basicamente isso. E você entregar completo, não só o projeto 3D, né? Você Sim. entregar além disso. E vale lembrar que 3D não é projeto, minha gente. 3D é 3D e projeto é projeto, porque exatamente. A turma 3D é só muito. Uma modelagem, né? Justamente. Que inclusive eu vi agora, né? Tipo, já abrindo um nicho aí, além do BIM, que a Autodesk e a Bentley estão desenvolvendo um software de gêmeo digital, né? Além do BIM, eles já estão agora planejando um gêmeo digital para que você possa fazer colocar informações de forma real. E também, como que eu posso dizer? Não estática, né? Que você possa fazer simulações. Por exemplo, projeto de uma ponte, você conseguir fazer simulação do comportamento, da estrutura. Sim. Eles já estão também desenvolvendo esse software. A gente acha que o BIM é avançado, mas já está sendo planejado algo a mais. E o BIM nem é tão difundido como era para ser, na minha concepção. Não é. Na faculdade onde eu estudei, a cadeira de projeto digital, eles passam Revit. Mas é uma pincelada do que... Bem básico, né? Do que ele é capaz. Eu percebo isso principalmente assim, como eu tenho contato, por exemplo, com estagiário, às vezes, né? Que está no período da faculdade, eu sinto essa carência da faculdade, né? Aplicar mais o programa, ensinar o conceito de uma forma um pouco mais profunda, porque você sai bem, assim, só pelo básico mesmo. Porque é só para ver a planta baixa, cortes, fachada. Mas já é uma vantagem, já estão colocando o Revit, né? Antes era só AutoCAD. Não sei nas outras faculdades, mas na faculdade onde a gente estudou era Revit. Quando eu fiz foi AutoCAD, tanto no IFAL, só que no IFAL eu tive o primeiro, há 11 anos atrás eu tive o primeiro contato com o BIM. Sem nem saber que era BIM. Nem sabia Vim descobrir que eu tive contato com o BIM quando eu entrei no MBA. Porque o meu professor, ele tinha acabado de chegar da Europa e lá eles utilizavam o ArchiCAD. Sim. Então ele perguntou se a gente queria pagar um período de AutoCAD e o outro de ArchiCAD. E nisso eu achei fantástico, você fazia aquela questão tudo 3D, modelava, renderizava e fiquei estudando o ArchiCAD em casa. E aprendi a utilizar o ArchiCAD. Aí quando eu cheguei no MBA, eu descobri que o ArchiCAD era BIM. E eu usava o ArchiCAD sem conhecer que era BIM. Tem um professor lá que até hoje usa ArchiCAD. E eu acho maravilhoso. Assim, você tem que dominar o programa, né? O resultado final é você dominar o programa. É muito bom o ArchiCAD, mas é bem semelhante, né? Com o Revit. Bem semelhante. Aqui no escritório a gente meio que conseguiu fazer esse 4D aí. Sim. Em um projeto recente. Eu mandei o arquivo do Revit para engenharia elétrica, para hidrossanitária e para estrutural. Mas estrutural era só para olhar mesmo. Ele não pegou o arquivo mesmo do Revit. Mas eu trabalhei com uma pessoa lá em Recife que trabalhava. Eu nem sabia que era 4D a nominação. Pra mim era BIM só. Pra mim era BIM. Pronto. É porque o BIM é uma sigla, né? Ele tem modelagem da informação, né? Aí depois eu vi que até a tubulação também, se der erro, tá, de compatibilização, aí foi que me fascinou. Eu também, eu ficava nas aulas, a gente aprendendo, né? Era um período ArchiCAD e outro Revit, eles ficavam mostrando, além de outros softwares também, de instalações, né? Hidráulica, elétrica, eles apresentaram pra gente no MBA. E eu ficava fascinada com o que é capaz de fazer. Você acha que sabe usar o programa, quando você chega no nível mais avançado, você vê que você não sabe nem um terço do que o programa aplica. Eu mexo no SketchUp desde 2012, 2013. E ainda eu não digo que eu sei mexer. Tem coisa que... também. E o professor falava, já faz vou omitir aqui, 40 anos que tá no ArchiCAD. E mesmo assim não tinha esse domínio. Não tem como, é muita coisa. Daí, Kaline, já puxando aí para projetos, para não sei o que, me diga aí qual é o foco do seu escritório.
de projetos, o foco do seu trabalho? O foco do meu escritório hoje, eu percebo que é reformas, principalmente fachadas. Então, assim, o pessoal me procura muito para transformar fachadas. Quando é uma casa menor, aí já vai, Kaline, minha casa é pequena, eu queria reformar, porque a gente começou a fazer muito, assim, transformar muita casa pequena na cidade e deixar um negócio bonito. Sim. Porque eu sempre falava, e falo, né? Não é porque sua casa é pequena que ela vai ser feia, não. Sim. Você tem como deixar uma casa bonita, aconchegante, usar materiais bons, assim, consegue deixar do mesmo padrão de uma casa maior. Se Sim. você não tem a oportunidade de trocar de terreno, trocar de casa. Então, assim, eu consegui, graças a Deus, mudar muito isso lá na cidade. E hoje eu vejo que o nicho maior do escritório é reformas, principalmente fachada. Também fora do... Fala logo a cidade, senão o povo vai... Bom Conselho. Senão o Lá povo em vai Bom Conselho. saber. E também nos outros estados. A maioria dos projetos que a gente faz são fachadas. Semana passada eu entreguei um em Manaus, 2 fachadas. Então, assim, a gente sempre está fazendo para outros estados também. Ótimo. Esse mesmo estilo de Sim. transformação. Eu até vi lá no Instagram de... Tipo, um especialista em fachadas, transformar as fachadas. Mas... Eu gosto muito, assim, de mudar radicalmente a fachada. Você olhar e dizer, meu Deus, é outra casa. Eu gosto. Vocês também fazem a parte de interiores de imóveis ou não? Ou Faz. tem uma equipe para isso? Tem. Eu fico imaginando a engenheiro fazendo interiores, eu meio que dá uma bugada assim. A gente faz a parte de interiores, faz tudo. Porque, assim, na verdade, a faculdade de engenharia, para mim, ela foi mais a questão de oportunidade de sobrevivência financeira. Sim. Porque eu queria fazer arquitetura, mas eu trabalhava numa obra. E para mim me manter lá, eu precisava fazer engenharia. E até para crescer lá hierarquicamente. Justo. Também. Aí eu fiz engenharia para conseguir terminar meus estudos e sempre estudando, me especializando na área de arquitetura. Aí concluí, aí faço arquitetura, faço MBA. Senão vou fazer MBA, que é mais avançado, depois eu volto. Aí eu atualmente... Quero ter as 2 formações 100%. Essa é a minha meta. Aí atualmente está estudando arquitetura. Eu me matriculei na Maurício Nassau. Ótimo. É AD, porque infelizmente não tem como ser presencial. Mas é bom até... eu acredito que EAD é uma coisa que já devia ter há muito tempo. Porque o Brasil, o tamanho do Brasil é gigantesco. Então, você pode levar informação para todo canto do mundo. Isso, exatamente. É muito vantajoso. Principalmente para a gente que trabalha, né? Não consegue mais, assim, estar integralmente na faculdade, né? E, tipo, a minha mãe foi diretora e professora de escola pública. E tinha muita gente do sítio, de outras cidades e tudo mais. Então, se você conseguir chegar a EAD, eu não digo nem as pessoas do Amazonas, eu estou dizendo aqui na região mesmo. Para essas pessoas mais longe, aí a informação chega. Com certeza. Ajuda bastante. Você querendo estudar é maravilhoso, não tem nem estresse. Então tu é bem completa. Não cheira. Me diga aí qual a importância, já puxando desse 3D tudo, 3D, certo. 4D, a importância do 3D, da modelagem 3D para a arquitetura, para a sua profissão. A importância, assim, principal que eu, assim, do meu ponto de vista, é apresentar ao cliente uma imagem mais realista, porque a gente consegue, pelo menos se você olha um ambiente, você consegue idealizar como ele vai ficar na sua cabeça, meio que você faz o projeto na sua cabeça, você olha assim e diz, isso aqui fica bonito, mas o cliente ele não consegue ter essa visão. Então o 3D eu acho assim importante para isso, para que a gente possa realmente apresentar o mais próximo da realidade para o cliente, para ele ver e se sentir seguro de que realmente é aquilo que ele quer. Porque se você for apresentar só o 2D, só a planta baixa, né? Muitas vezes o pessoal não consegue entender bem, você, né, não consegue transmitir o que você realmente está imaginando para aquele ambiente. Eu vejo isso como a parte mais importante hoje do 3D. Porque, assim, não é projeto executivo para a gente, né? Não serve para a gente executar a obra. Serve mais para a gente vender o nosso produto.
Mas eu não sei se acontece contigo, mas tem cliente que quer pegar o 3D e quer executar a obra. Direto. O pessoal recebe a foto do meu pedreiro e começa amanhã. Eu digo, meu filho, mas... Aí às vezes manda mensagem dizendo, Kaline, o pedreiro tá precisando dar milhões. Eu digo, mas o prazo só é daqui a uma semana. Aí o fato de você enviar a imagem, o pessoal já acha que é o projeto e já quer que o pedreiro comece no outro dia. Eu passo por cada uma dessas que eu fico doidinha. Aí tu vai fazer, eu vejo que tu faz visita à obra e acompanha tudo direitinho. Eu fico imaginando, tipo, cadê, Kaline? Aqui, ó, cara assim. Eles fazem isso. Eles perguntam, cadê essa medida? Não, mas isso não é o projeto ainda vai chegar. Tenha calma. Tem um cliente nosso recentemente que a gente iniciou no dia que a gente apresentou o 3D, no mesmo dia ele mandou cavar. Eu disse, ei, pô, tenha calma, não sabia se tá cavando no lugar certo. Eu pensei que era só comigo. Não, pode ter certeza. Que acontecia, tem dia que eu fico doidinha do juízo. Mas no teu escritório, você já tá com a equipe, tem sócios, ou é tu que resolve tudo, que tem que resolver tudo? Pra resolver, sou eu. Porque não, assim, o escritório é meu, eu tenho a minha equipe, tem as meninas que trabalham comigo, tem um engenheiro estrutural, que ele faz, assim, os projetos lá do escritório, de forma como parceiro também. Mas, assim, os BOs, né? Tu é de frente. Tudo nas minhas costas. Aí a gente não para. Oi? As meninas são estagiárias, então, assim, a parte de gestão, né? O contato com o cliente, orçamento, essas coisas eu fico resolvendo. Aí, assim, 24 horas no ar. Às vezes, até quando você precisa parar, uma horinha, você se sente culpado por parar aquela horinha, de tão acostumado que você tá naquela loucura tipo, do dia a dia. Vou descansar e não descansa, né? A mente fica borbulhando. É desse jeito. Assim, eu gosto, sabe? Eu me sinto muito realizada de estar assim, mas realmente tem dias que são mais cansativos, né? Tem dias que você tá um pouco exausto, você tá, né? Sim. Precisando recuperar um pouquinho. Mas a parte mental é importante. Mas eu vou enfatizar, você já passou por técnico, engenharia, tá fazendo arquitetura, então a mente tá bem blindada, viu? Porque pense nos cursos que eu não imaginava que a arquitetura fosse tão difícil assim na minha vida, não. E assim, hoje eu ainda acho que o mais difícil para mim, não sei se porque foi o início, foi o curso técnico. Eu achava bem... também é muito novo, né? Muito novo, era muita matéria específica. Eu achava o IFAL um instituto bem... Ele puxava bastante da gente. É justamente essas específicas que pega no pé, que você não vê na escola isso. Não. Eu digo para os meus colaboradores que a faculdade ele suga você de uma maneira impressionante, porque são matérias que você nunca viu. Quem é que vê projeto? Ninguém vê projeto. E você tem que aprender ali em 6 meses e conseguir ser feliz também. Aí, o que me ajudou muito na faculdade de engenharia foi o fato de trabalhar na obra, porque chegava matérias como, por exemplo, segurança do trabalho. Então, assim, o professor passava, mas como eu trabalhava na Petrobras, lá a gente era obrigado a saber de trás para frente as NRs. Porque ele tinha que estar aplicando toda hora. A questão de segurança é muito exigente lá. Então, eu já sabia por conta do trabalho. Quando chegava na matéria da faculdade, eu conseguia dizer que essa matéria eu estou aliviada, eu vou focar em outra. E isso foi acontecendo em várias matérias pontuais. Aí o que me ajudou muito foi isso. Foi a parte de conciliar, apesar de ser difícil. Mas ajudou bastante. Mas, no caso, os estágios, trabalho ajuda bastante na sua formação. Ajuda. É a parte mais importante. Aqui os nossos colaboradores, que a gente também pega a parte de interiores e a parte de arquitetônica. Daí, eles desenvolvem. Né? Eu e Isabel, a gente inicia os processos, os projetos, e dá para eles desenvolverem. Sim. Então, eles disseram que a cada 6, 8 meses eu sento com eles, converso como é que eles estão. Eles disseram, não, Gabriel, a gente está conseguindo desenvolver na faculdade o que a gente aprende aqui. Muito bom. E isso é um feedback bom. Eu imagino que futuro, assim feito você disse agora, ajuda bastante no processo das coisas. É importante você ter a experiência prática. Eu acho engraçado lá com as meninas, que às vezes a gente está fazendo vai fazer um projeto, aí pega um terreno todo torto.
Entendeu? Tipo, não tem esquadro, é todo assim, bem assimétrico. E é uma coisa que você só vai aprender se você estiver estagiando. Sim. Porque na faculdade você sempre vai pegar um terreno bonitinho, quadradinho, tudo certinho. Tudo 90 graus, tudo maravilhoso. Aí quando você chega na prática, é todo tipo que você encontra. Então é importante você trabalhar a mente para isso, para ver que, né, as experiências são bem diferentes. É muito importante. Aí as meninas sempre falam isso lá, que tem coisa que no escritório vê que se fosse na faculdade você não iria, tá? Não consegue. Tá vendo? Até os empecilhos também. Vocês fazem também projeto de legalização na prefeitura? A maioria tem que ser legalizado para poder executar a obra, né? Pergunta minha, claro, é fachada e tá lá bonitinho. Aí assim, a gente 90% já tem que sair de lá com a RT, tudo certinho, para não ter problema. Por que eu perguntei isso? Porque geralmente projeto de legalização tem muita alteração. A prefeitura ajusta aqui, ajusta acolá. E depende de quem está na prefeitura, de quem está vendo seu projeto. Um tem um olhar mais crítico, outro mais... Isso. Né, bem... Isso eu digo, para a faculdade, você não vê essa mudança tanto. Você pega a legislação, ela é mais resumida. Quando você vai desenvolver o projeto, aí no mundo real é que você consegue ver. Já teve projeto que eu fiz para uma cidade vizinha, a Bom Conselho, de regularização. Não foi regularização, era construção e a gente precisava deixar regularizado para iniciar a obra. Que a gente teve que dar entrada no processo de novo, completo, por causa de uma palavra do carimbo. Eu disse, mas minha gente, é uma palavra, não é o carimbo, era uma palavra. Eles não aceitaram. A gente teve que reimprimir todos os projetos para corrigir essa palavra. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. E eu acho desnecessário certas coisas. Eu recentemente fiz uma live com a amiga minha engenheira lá do Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai, Argentina, lá longe mesmo. Bem longe. Daí eu perguntei sobre essa questão burocrática também. E ela falou a mesma coisa. Eu pensava que era só aqui, na região. Acho que é em todo lugar. Depois disso. E me diz aí, o teu trabalho mais desafiador, já que tu faz essa meu trabalho online e tudo mais. Mais desafiador, pode ser 2. Pode ser 20, não tem estresse não. Eu vou citar 2, que são 2 bem opostos. Foi a primeira casa de alto padrão que eu fiz e a menor casa que eu fiz. Por incrível que pareça, assim, eu acho que foram os mais desafiadores. Por quê? A uma casa de alto padrão, você tem um cheque em branco. Então, assim, o cliente ele não restringe nada. Ele só quer a casa dele bonita. Então, você acaba tendo um leque de opções gigantesco. Tudo é bonito, tudo é lindo, você quer colocar tudo. E não cabe lá dentro, né? E você tem que, ser muito decidido nas suas escolhas para você não colocar demais. E principalmente porque os ambientes são muitos ambientes, muito espaço. Então, você tem que ter cuidado para não ficar uma casa grande sem funcionalidade. Então, você acaba, tendo que pensar direitinho na quantidade de ambientes para não ficar aquele negócio muito mausolé, né? Então, eu acho muito desafiador. Para mim foi, assim, bem desafiador e ao mesmo tempo é gratificante. E a menor casa, por quê? Você gasta mais tempo para estudar um terreno pequeno do que para fazer uma casa enorme. É tão pequeno que você fica quase que tendo que fazer um milagre ali dentro. Então, assim, essa pequena que eu fiz era uma reforma de uma casa que já existe. Ela era 7 por 25 e a cliente tinha livre no quintal 7 por 10. E a casa só tinha um quarto e um banheiro. Então, ela queria colocar 2 quartos, banheiro, cozinha, lavanderia, gourmet, tudo que tem direito no quintal. Aí ela me falando e eu, certo. Meu Deus, eu vou fazer um milagre. Não vai caber tudo isso, é impossível. Mas anotei o pedido da cliente. Cheguei no escritório e disse, pronto, agora eu quero ver como eu vou conseguir fazer isso. Aí fiquei pra lá. Então, assim, você gasta muito tempo pensando em cada centímetro. Você não pode perder nenhum espaço, tem que ser tudo muito preciso. E depois que está concluído, que começa a obra, que você vê, você fica impressionado como o resultado fica bom. Rapaz, acertei, E fica pensando, coube tudo.
né? Deu tudo que ela queria. Assim, é muito desafiador. Para mim, esses dois foram os que me marcaram mesmo, porque eu demorei muito tempo para fazer. E no final deu certo. Deu certo, graças a Deus. É uma casa que eu gosto muito, tá no meu Instagram. Eu até penso em colocar ela agora no YouTube, porque todo mundo ficou impressionado na época com o resultado dessa casa, porque era um espaço tão pequenininho, a gente colocou tudo que a cliente quis. Deu, assim, quebrei a cabeça, mas consegui. Tipo, lá em Recife tem muito apartamento pequeno. Eu particularmente, eu gosto de fazer casa pequena, porque eu acho bem desafiador. Bem desafiador mesmo. Então, lá em Recife a gente já pegou apartamento de 20 metros, 25, 32, 20 28. metros Apartamento para caber um quarto, a sala, área de serviço, cozinha. É bem pequenininho. E ainda tem um banheiro. Então, eu acredito que por esse processo de pegar vários ambientes pequenos, a gente meio que acostumou. Isso é muito bom. Aí quando veio pro interior, aí casa, os casarão do condomínio e tudo mais, aí a gente se faz, meu Deus do céu, aqui não tem nem estresse, que você ficava preocupado. Aqui tem espaço demais. Cuidado aí com a bancada, porque senão não vai dar a pessoa passar. E não sei o que, e aquela coisa toda. Projeto pequeno é desafiador por isso, porque você tem que pensar, será que dá pra passar? E quando abrir a porta? Você tem que ficar pensando, né, em tudo. Aí tu me diz, já puxando o projeto, teve alguma fachada, que aí foi o projeto completo, já que tu é especialista. Eu vou dizer que é especialista porque faz muito o que a gente mais faz é fachada. A mais desafiadora. É uma pequena, foi a grande, a média? Fachada foi uma pequena. Uma casa pequena lá em Bom Conselho. Ela tem 4,30 metros de largura. Assim, é bem pequenininho. E a cliente já tinha começado a obra da casa, fez tudo. E ficou a fachada parecendo um caixote. Aquele negócio quadrado sem nada. Uhum. E ela queria mexer. Mas aí qual era a dificuldade? Que já tinha o telhado. Então meio que você ficava limitado porque não poderia mais alterar o telhado porque tinha recém-construído. Estava bem novinho. Então, assim, foi bem desafiador, mas foi um projeto que ficou bem legal. Ele é na entrada da cidade, que o pessoal chama até de Rua do Açude. Deu até uma repercussão boa no próprio Instagram, de como a gente conseguiu mudar da água para o vinho. Mas foi muito desafiador por conta disso. E aí, tinha outro detalhe, ela já tinha um portão. Então, tipo, ela tinha o telhado, ela tinha o portão e queria... Tem hora que eu fico pensando, por que eu faço isso? Mas dá certo. Eu costumo dizer que a gente resolve problema. Porque às vezes vem tanto problema que eu falo, Isabel, não vai caber não. A Isabel faz, vai, tem que caber. Eu digo, tem realidade para certas coisas. Tem que estudar até... Mas, recentemente a gente pegou um terreno, 4,90 por 45. Bem... Ele é comprido. E os clientes queriam fazer apartamentos. Aliás, os clientes não sabiam o que fazer. Eram alguns irmãos que queriam... Eles estavam com a ideia de fazer lojinha e tudo mais. Eu digo, calma, vou estudar. A gente fez 10 kitnets em um espaçozinho de 5 por 45. Um espaço bem limitado. Mas é que não entra carro não, é só bicicleta ou moto. Mas aí os apartamentos é de 28 a 30 metros quadrados. Foi um tamanho bom. Foi. A gente conseguiu 10 ainda com ventilação e iluminação natural. É um desafio. Mas eu gosto bastante disso. Vou voltar lá para a parte do 3D e tudo mais. Me diz aí, qual é a tua parte favorita da renderização? Eu vi que tu gosta de deixar bem quase que perfeito, assim, do meu ponto de vista. Eu tenho esse defeito. Eu sou muito perfeccionista. Aí, é outra coisa que as meninas lá no escritório morrem de rir, porque tipo, eu sou muito perfeccionista. Tem hora que eu demoro pra terminar um projeto, porque eu faço render 3, 4 vezes. Tipo, tem um matinho ali no cantinho que ninguém tá vendo. Mas eu tô vendo. Eu digo, não dá, fazer de novo. Eu sei o que é isso. Já perdi muito tempo vendo o reflexo do piso.
que tinha uma coisa que não tava me agradando. E aí minha sócia também não tá me agradando, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, já tá na 10º teste dessa imagem. Eu faço vários testes também. Mas, Pra ver se fica. E muitas vezes eu ainda finalizo a imagem, mas assim, pra mim eu ainda fico. Não tô 100% satisfeita. Porque eu fico querendo que ela fique melhor. Mas se não, você vai passar fazendo 100 testes de imagem pra conseguir. pra quem não sabe o que é renderização é tirar a imagem de dois, tipo, sem textura, sem nada, sem iluminação, e passa por um processo que deixa real, com iluminação, com textura, com brilho e tudo mais. E isso requer um tempo legal para você fazer. Um tempo e também um investimento financeiro, né? Porque a gente precisa ter uma máquina boa, a gente precisa ter todo um suporte por trás, né? Senão a gente não consegue imagens legais. Sim, e quem tá escutando aí a gente, tá vendo aqui, sabe que placa de vídeo não tá barato. Uma placazinha de vídeo aí na baixa, para rodar um Lumiozinho básico, não tá menos que 1.500 conto, não. E é para rodar o Lumio básico, porque se você quiser uma placa de vídeo daquelas que o Lumio, eles deixam lá no site deles, né? Top 5, Sim. Você sabe que tem umas que passam de 10 mil reais, né? Tem uma que eu tava namorando 12 mil reais, mas aí Isabel me lembra que eu sou pobre e eu não posso comprar. Pronto, eu também, eu fico usando a lei do segredo, tô sempre mentalizando aquela placa de vídeo. Um dia ela chega no escritório. Porque recentemente a gente montou o Bebezord aqui. Eu chamo Bebezord, é o nosso computador, fica na sala de produção. Aí, antes a placa de vídeo era 800, 700 reais. Quando eu fui comprar, 1.600 reais. Uma placa de vídeo de entrada. Tá caro. Aí eu disse, faz isso comigo não. Quando eu ia comprar... Aí... O preço tá bem elevado. Teve uma queda de energia lá no escritório, agora em outubro. E o computador tava fazendo render. Aí caiu, só que aí ele acabou queimando um HD. Então, assim, foi o SSD. Você fica pensando, é um prejuízo. Mas foi um prejuízo que eu fiquei mais aliviada, porque se fosse uma placa de vídeo, a pessoa, né? Porque o SSD é bem mais acessível. É bem mais acessível, mas tem todo esse risco, né? Você tá trabalhando ali, é um investimento que tem por trás, né? E muita gente não vê isso. Já puxando esse link aí, o cliente não vê que todo esse investimento vai para o produto final. Isso. O cliente pensa que nossa profissão é só glamour. Ele não sabe o total de investimento que a gente tem por trás, de tantas horas gasta ali. Tem cliente que você fica 2 anos, 1 ano e meio, acompanhando ele na obra. É muito tempo. E ele não vê isso. Eu não sei se acontece contigo. Não, mas eu acho que em todas as profissões, né, você sempre vai encontrar... Na verdade, o problema nem sempre vai ser o profissional. Você sempre vai encontrar alguém, né, que infelizmente você não gostaria de ter, que aquela pessoa tivesse sido seu cliente, né? Assim, infelizmente vai acontecer. Eu acho que em todas as profissões. Sim. Mas o importante é que seja a minoria da minoria, né? Mas eu vejo muito assim que a turma ainda não vê o valor agregado naquilo. O investimento que ele está fazendo e tudo mais. Acontece mesmo. Eu ainda sinto ainda que alguns clientes, algumas pessoas ainda não estão acostumadas, não é nem doutrinadas, elas não sabem ao certo o que nossa profissão pode oferecer a elas. Tem cliente que chega, só quero um desenho. Aí, um rascunho. Eu digo, aqui é projeto, aqui não é jardim de infância para fazer desenho e tudo mais. Isso é verdade. Eu falei agora do 3D e do 4D. Aí tu me fala para explanar aqui as ideias, a diferença do 3D pro 4D. A gente já falou dos dois. Foi. Eu queria que tu linkasse os dois pra... eu não sei se eu vou ser a melhor pessoa para falar isso. Para explicar essa... Não, mas a sua experiência já essa conta. diferença. Até porque o meu escritório ele ainda não está nesse nível, né, de 4D. Pretendo, se Deus quiser, no futuro, ficar assim. A gente hoje,
só, assim, no BIM, né? Porque 4D e 3D você está falando em relação ao BIM, né? No BIM hoje, eu só estou utilizando o Revit, porque eu abandonei totalmente o AutoCAD. Tipo, abandonei mesmo, as meninas que entram lá já entram para aprender Revit. Porque eu já acho o AutoCAD ultrapassado. Sei que a maioria das pessoas ainda utiliza, mas eu já, para mim, para o que eu quero chegar, eu já considero um software que ficou para trás, né? Aí, assim, a diferença que eu vejo hoje do 3D para o 4D é justamente isso que a gente conversou mais cedo, né? A parte de você conseguir essa compatibilização em tempo real, conseguir trabalhar com outros profissionais. Porque quando você está com 4D, você consegue estar aqui, tá instalações, tá estrutural, arquitetura, e todo mundo consegue trabalhar naquele mesmo arquivo para entregar um produto final. Qual é o produto final principal do cliente nesse caso? É o projeto executivo e suas planilhas. Planilhas de custo, de orçamento, de esquadria, de tudo que tiver a ser compatibilizado, né, no projeto. E você entregar só o 3D, você não está entregando um projeto. Sim. Você está entregando só uma imagem, né, uma perspectiva de como vai ficar o seu projeto. Então, a principal diferença é isso, é você entregar o que vai ser executado do que vai ser só uma imagenzinha, né? O 3D é o que vai ficar no Instagram, digamos assim. É aquela fotozinha bonita, né? O básico, a modelagem básica. Daí, Kaline, tu falaste que faz projetos online também. Isso. Me fala como é esse processo do projeto online. O projeto online, a gente começa com uma videochamada com o cliente, né? Faz um contato para conhecer o cliente, entender os gostos dele. Então, a gente faz um bate-papo, né? Assim, bem quase que informal, só para a gente saber do que se trata a sua reforma ou o seu projeto. Aí vamos supor que seja uma reforma de um quarto. Então eu peço vídeo, fotos, preciso da contribuição dele no sentido das medidas, que daí eu vou precisar que o cliente me passe as medidas para que eu possa montar o projeto baseado nas informações que ele me passou. E também eu faço o acompanhamento de forma online, que seria, né, o pedreiro está na obra, executando, aí eles mandam, Kaline, ele está com dúvida nisso. Então, muitas vezes eu já converso até assim, por telefone, por vídeo, com pedreiros de outros estados. Então, lá na obra, a gente quer tirar dúvida, explica como vai ser o projeto, ajuda a escolher os revestimentos nas lojas, que a gente especifica, mas você sabe que às vezes chega para comprar e não tem o que foi especificado. Então, a gente consegue fazer essa troca de informações. Eu acho muito funcional, assim, é bem dinâmico mesmo. E os clientes online, eles são bem, assim, eles sempre falam em horário comercial, tá sempre uma coisa bem que a gente consegue atender tranquilamente. Entendi. Nessa parte de acompanhamento da obra, tu no online você faz a cada dia, período, ou vai de acordo com o cliente, vai mandando tudo mais? Vai de acordo com a necessidade dele. Eu coloco um acompanhamento de segunda a sexta, no horário comercial, para ele tirar essas dúvidas. Então, a maioria acontece o quê? Eles meio que fazem um pré-agendamento. O pedreiro tá com dúvida se essa parede é 10 ou 15. Pode ligar para você amanhã, tal hora do ligue? Aí a gente vai e já resolve aquele problema pontual. Entendi. Porque o projeto online eu tento mandar o mais completo possível, para que tenham menos dúvidas. Então, assim, são dúvidas bem pequenas quando surgem. Coisas que dá para resolver em alguns minutos. O nosso foco não é tanto projeto online, mas a gente já fez alguns projetos online. Tanto a gente fez um ano no Pará e fez também no interior, aqui de Pernambuco, eu esqueci onde. A gente já fez também em Portugal. Ah, que legal. A de Portugal não foi casa, foi mais na parte interiores. É interessante fazer interiores europeus. Deve ser bem diferente. E foi até bem mais simples. Assim, eu digo simples, porque também tinha uma equipe lá. Tinha uma empreiteira que estava fazendo o projeto lá. Aí ficou bem mais fácil, porque tinha leitura técnica, tinha tudo isso. Facilita bastante. Porque os projetos online, a minha preocupação é quem vai executar.
porque eu não posso estar lá na obra. O que eu sempre pergunto, é pedreiro, é empreiteiro, para você, né, conseguir ter uma ideia. Mesmo que a gente apresente, fale, tire dúvida e tudo mais, as pessoas não têm ainda a leitura técnica, que é o que faz diferencial. Esse é o que me dá anseio, assim, às vezes, mas eu consigo fazer alguns projetos online. Agora, por incrível que pareça, eu acho que eu tenho mais problema com essa questão de leitura técnica com mão de obra da cidade do que dos outros lugares. Acho que o povo presta mais atenção, já que é online. E sabe que você não está disponível sempre, porque o que é que acontece na cidade? Eles, claro que não são todos, hoje eu já sei quais são as mãos de obras que eu indico de olho fechado, assim. Mas tem aquele pedreiro ali que não quis se especializar um pouquinho ou se dedicar um pouquinho para entender um projeto. Então, ele sempre, se ele não souber fazer um detalhe, ou ele vai fazer errado ou ele vai colocar a culpa no projeto. Né? Por quê? Porque você está na cidade e ele deduz que você vai estar disponível 24 horas a hora que ele ligar. Tipo, vem aqui agora. Entendeu? E não é assim. Que era só com a gente, isso também. Né? Você tem todo um agendamento, tem um compromisso. Aí, já nas outras cidades, a gente acaba não tendo isso. Quando acontece, raramente é na própria cidade, com pedreiros que não são muito... Sim. Eu digo pedreiro porque quando é um empreiteiro, você entrega e fica mais tranquilo, sossegado. Você sabe que ali vai sair da melhor maneira possível. Eu digo para os meus clientes, olha, essa obra com pedreiro é X, com um empreiteiro é XX. Mas esse XX vale bem mais a pena só pagar X, porque no final das contas, às vezes pode dar até 3x depois se for com pedreiro. Isso é verdade. Eu digo isso todas as vezes. Eu digo, minha gente, isso aqui é um sonho de vocês, isso aqui é um investimento, então faça direitinho, se esforce, bora fazer por etapas, porque às vezes o cliente quer fazer tudo de uma vez e não tem o dinheiro. Aí eu digo, bora fazer o primeiro quarto, bora fazer a primeira sala, bora isso aqui. Mas de uma maneira que fique bem executado, né? Justamente. Isso é muito importante. E que cumpra, assim, as etapas básicas. Eu falo por experiência do que eu já vi. Eu tenho muitos anos de obra, então imagina, eu já vi, mais que eu diga, você é nova, mas eu já tenho 11 anos que eu estou nessa... Então a gente já se deparou com tudo. E você, tipo, impermeabilização. É uma coisa que eu sempre posto no Instagram, sempre falo com os clientes. Na minha cabeça sempre. Porque ainda tem pedreiros que dizem que não precisa. Entendeu? Não precisa. Ou então, nem diz, porque o cliente ele não tem a obrigação de saber. A obrigação é o profissional. Sim. Então, o cliente confiou, aí ele vai lá e levanta a parede em cima do alicerce sem impermeabilizar. Assim, eu já vi muito. Precisa não, isso aí é frescura, né? Aqueles comentários engraçados. Mas eu já peguei cliente que fala, não precisa não, isso aí eu botei na minha casa antiga e não resolveu nada. Eu falo, quem aplicou? Qual foi o profissional? Porque não é só jogar lá, não, tem todo um jeito. A forma, o material, né? Que foi comprado, é todo um processo. Teve esse cliente que reclamava que sempre estava subindo, morfando. Eu digo, como foi construído? Não, aqui, não sei o que. Mas quando ele foi construir a casa nova, ele não queria botar. Eu quase que desisti. Eu digo, não, minha gente, não faça isso não. Construir uma casa e não impermeabilizar. Mas acontece muito. Complicado. E até a impermeabilização de laje também me dá dor. Sempre eu vejo com uma dor de cabeça, porque a pessoa que tem que aplicar, tem que saber aplicar. Porque impermeabilização é um negócio muito sério, tanto na parte da base quanto na parte superior também. E é um problema que ninguém quer ter na casa, né? Você quer estar na sua casa nova em paz. Você não quer estar numa casa nova consertando coisas, né? Rodapé, fissuras, né? Já vi casa chorando. Foi. Eu disse, meu Deus, não sei. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que chegou a esse nível aqui? Foi complicado. Acontece. Mas estamos aqui para resolver isso. Então, Kaline, eu vou começar as perguntas finais aqui, certo? É um encerramento, mas a gente vai conversando até chegar ao encerramento. Para
pra que a conversa tá boa, troca as ideias, mas senão fica aqui uns 5 horas aqui conversando. Então, não tem nem estresse. Daí, Kaline, eu queria que tu me dissesse um conselho para quem está começando nessa área, seja na parte de projetos, de engenharia, de arquitetura, já que você é uma profissional multifacetada, então tem várias formações. Um conselho que eu daria é, primeiramente, você tem que fazer o que você ama, né? Você tem que ter amor pela sua profissão. Não adianta você querer seguir numa área onde você não se encontra. Você está seguindo porque você está vendo uma outra pessoa executar aquele serviço, né? Então, assim, você tem que fazer o que você ama de uma forma que você consiga se dedicar ao máximo, sem você ficar cansado, sem ser aquela área que você fique, digamos, resmungando, né? Então, assim, o meu conselho primeiro seria isso, você fazer o que você ama, se dedicar, sem dúvida alguma, dedicar ao máximo, estudar e, principalmente, uma coisa que eu acho uma frase muito importante, você tem que ser honesto. Assim, é uma coisa primordial. O dinheiro, ele é uma consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. Então, se você não vai conseguir crescer de forma desonesta, e não é desonestidade só em questão de financeira, é desonestidade com o seu colega de profissão, é sua ética profissional com os seus clientes. Você tem que ser, acima de tudo, honesto. E é uma frase que, inclusive, meu namorado, ele sempre fala. Ele diz isso, que a maior malandragem do século XXI é ser honesto. Então, assim, eu acho que o meu conselho principal seria isso. Você amar o que você faz, ter dedicação e sempre ser honesto. Para que você possa conseguir seus objetivos, né? Gostei disso aí. Eu vou ficar pensando nesse... Eu gravo essa frase assim e eu acho muito interessante. Eu não vou conseguir pensar... Vou ficar pensando isso durante um bom tempo. Me explica por que disso. A maior malandragem ele me ser fala honesto. que a malandragem... Senão eu não vou dormir. Ele me fala assim, esse sentido da maior malandragem é você ser honesto, porque um exemplo, acontece um problema. Que são vários. Vamos voltar lá para a história do render. Sim. Aconteceu um problema no seu computador. Você vai ter que explicar para o cliente que você não vai conseguir entregar o seu projeto naquele dia, porque seu computador não conseguiu renderizar. Então, assim, a malandragem é o quê? É você falar a verdade. Olha, infelizmente aconteceu isso. Por quê? Se você for mentir, você for inventar uma desculpa cabeluda, uma coisa super diferente, ali na frente ou no meio do caminho, você vai dar de cara com sua mentira. E isso vai mexer com o quê? Com a sua credibilidade. Sim. Com a sua palavra, né? Porque você falou uma coisa e não era aquilo. Então, se você for honesto, você vai dizer, não, olha, infelizmente eu não vou poder entregar porque aconteceu isso e isso. Mas aí você consegue resolver seu problema e no outro dia está entregue. Imagine se você se descredibiliza por conta disso. E logo a nossa profissão, que é uma coisa bem... Acho que é muito íntimo. Isso. Porque a gente entra dentro da casa da pessoa. Justo. Eu acredito que não existe algo tão íntimo quanto isso. Você tem que ter uma relação de parceria com o seu cliente, porque você tem que entender o sonho dele para você poder fazer o projeto, né? Que às vezes nem ele sabe direito. Ele fala várias informações, a gente filtra aquilo para entregar já mastigado para ele. Gostei. A maior malandragem. Anota aqui. Anota aí. Adorei isso aqui. Eu gosto muito dessa frase. Desde que ele me falou, eu fico com essa frase gravada. Por pensa que eu vou anotar, vou anotar. Vou ficar pensando nisso. Eu vou ficar pensando bastante. Até eu sempre digo assim pra minha equipe, quando eles se formarem, que eu digo pra eles, não se prendam a gente. Eu não tô aqui querendo formar cadistas, eu não tô querendo nada, eu quero formar profissionais. Então, às vezes ele vê a gente resolvendo aqui as coisas feito doido, conversando e tudo mais.
eu digo, resolva o problema, filho. Às vezes o gesseiro errou, às vezes o eletricista, sei lá, errou. A culpa é do arquiteto. Bota a culpa pra você, vai lá e resolva. Aí depois você vai lá e diz quem vai querer achar os erros, assim. Mas já aconteceu comigo isso. Às vezes o gesseiro erra, tipo, eu digo, não quero nem procurar quem é o culpado. Qual é a solução? Né? Vamos resolver ele. Pronto. Senão a pessoa fica ali, fulano, é ciclano, não sai do canto. Só E, procurando o culpado. Agora, essa frase, né, voltei a isso, né? Tipo, resolva logo. Diga, ó, foi isso, a culpa é minha, bora lá, eu resolvo e acabou. Aí resolve o problema e pronto, tá todo mundo livre. Pra Meu... pessoa ter paz, né? Ficar sossegado. Você dorme tranquilo, mas depois você fica pensando, né? Me diz aí, se tu tem alguma referência profissional, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser qualquer pessoa, digo profissional, tipo, uma pessoa que traz, como eu vou dizer, experiência mesmo, assim, uma referência de topo. Poxa, essa pessoa foi que me deu luz pra tudo na vida, assim, eu quero chegar, quero galgar. Deu pra entender mais ou menos. Não é só um profissional. Eu tenho algumas pessoas que foram os meus ex-chefes. Tinha uma engenheira de lá de Maceió, do meu primeiro emprego, do conjunto habitacional, que assim, na época eu ficava fascinada, eu dizia, meu Deus, eu quero ser como ela é incrível, ela é muito elegante. Eu achava, né, ela chegava na obra, aquela engenheira sempre muito respeitada. De salto fino. Era. Ela ia pro escritório sempre muito elegante, de salto achava ela muito fina, muito elegante, assim, muito competente. Então, assim, ela foi a primeira pessoa que eu me inspirava. Sim. Que eu queria realmente ser como ela. E depois, quando eu cheguei na Petrobras, também o meu chefe e a que era minha engenheira, na época, que eu era técnica, e tinha a engenheira que me coordenava. Foram pessoas que realmente serviram para ser o que eu sou hoje como profissional. Porque eles eram eram pessoas muito honestas, muito exigentes. Eles eram tão exigentes que eu ficava louca. Eu dizia, meu Deus, pra que isso? Não precisa. Tipo, porque a gente não tem experiência, pensa que não precisa. Era uma exigência que hoje eu vejo que eu precisava daquilo. Entendeu? Tipo, eu sou muito grata, porque eles me cobravam tanto que hoje eu me cobro no mesmo nível. Eu tento trazer tudo que eu aprendi, né, com eles. Porque você tem a sua visão, mais a visão que eles lhe passaram. Justo. Daí você consegue ter... Aí eles foram as minhas primeiras referências, assim, como profissionais que eu dizia, não, quero ser assim. O meu chefe era muito culto, usava sempre muitas palavras, assim, bem cultas, então eu ficava, meu Deus, eu preciso melhorar meu vocabulário, eu preciso estudar mais, eu preciso falar assim. Era sempre... Você tenta melhorar, né? Sim. Nessa parte de referência, é importante para quem vai galgar alguma coisa. Tem amigos meus que não tem referência de nada. Não, minha referência sou eu mesmo. Não. Eu vou galgando aí o resto da minha vida e vou construindo. Inclusive, hoje eu tenho alguns clientes como referência. Clientes, porque eu tenho muitos clientes empreendedores que saíram de baixo, que eu conheço a história deles e que hoje, assim, me chamam para fazer o projeto que você diz, meu Deus, ele está construindo um império. Então, assim, eu sinto isso, eu acho uma referência muito positiva, porque lhe motiva a continuar, né? Você vê aquela pessoa ali conquistando as coisas. Eu também tenho muitos clientes hoje que eu me inspiro bastante. E eles acreditarem em você, e aí você também acredita nele, né? É uma via dupla. Isso é verdade. Acho bem interessante. Eu não queria terminar essa entrevista, mas sem antes perguntar como é que foi essa loucura de construção de um habitat habitacional. E sem querer deixei passar essa, porque é muita coisa, mas me conta como essa loucura. Eu não tive oportunidade de grandes construções. A maior construção que eu participei, assim, projeto, foi de uma centro de distribuição. Tinha mais ou menos 16 mil metros quadrados. Mas era mais a parte logística. Mas eu sempre quis o habitacional. Me conta aí antes que eu não posso sair daqui sem isso. Rapaz, foi bem... No começo foi muito difícil, porque era assim, a construção era enorme, gigantesca. Era uma cidade
que é o conjunto O Novo Jardim, lá em Maceió, no Eustáquio Gomes. Hoje ele virou, acho que praticamente um bairro de tão enorme que foi. Então a gente construía por módulos, eram 580 e pouco casas, cada módulo. Construía, quando já estava ficando na etapa de finalização, aí começava outro módulo. Então, isso durou, eu entrei lá no início da obra, no módulo 1, e saí quando a gente terminou tudo. Quando entregou todas as casas, aí me promoveram para cuidar da entrega e depois da assistência técnica. Que quando eu já estava na assistência técnica, foi quando eu fui para a Petrobras. Então, assim, construir muitas casas assim é bem desafiador, porque você precisa, primeiro de tudo, questão documental. Você é muita exigência, você tem que seguir tudo à risca, porque é muito pedreiro, muito servente. Assim, tudo é muito gigantesco. Por exemplo, betoneiras. Não era uma betoneira, era uma central de betoneira. Então, tipo assim, era um negócio gigantesco com 10, 15 betoneiras. Aí tinha uma pessoa para cuidar da central de betoneiras, para você ter ideia. Material para carregar era bobcats. Tinha que carregar tipo, de bobcat. Quando a gente estava no final da obra, a gente estava no módulo 5, mas no escritório ficava no começo. Para chegar no final da obra era 1 quilômetro quase. E é de bicicleta? Não, a pé. Quando o engenheiro dizia, tem que ir no módulo 5, eu dizia, eita, meu Deus. Aí você tinha que ir. Aí o pior de tudo, que quando foi chegando bem no final, você tinha que fazer obra lá no módulo 5, o módulo 1 já tinha gente morando. Aí qual era o problema? O meu principalmente era os cachorros, né, que corriam atrás da gente. Porque você tinha que sair andando na obra, os cachorros do povo que estavam morando, correndo atrás de você. Olha, era uma loucura, mas assim, é um ambiente que você aprende muito, porque são muitos serviços simultâneos, tudo em grande quantidade. É medição de alvenaria, baldrame, movimentação de terra, tudo sempre muita quantidade, muitas empresas, porque a maioria dos serviços são terceirizados. Então, a empresa que faz reboco, a empresa que fazia chapisco, a empresa que fazia alvenaria. Então, assim, para você dar conta, aí eu ficava no setor de qualidade, que é que faz a parte da ISO 9001. Aí no setor de qualidade a gente tinha que fazer as FVS, que eram as fichas de verificação de serviço de todas as casas, de todos os serviços. Eu tenho até uma foto, que é um armário gigantesco, um monte de pasta, porque, imagine, cada serviço de todas essas casas. Era muito documento. Aí era bem legal, assim, porque tinha a parte do dia a dia, da obra pesada, e a parte burocrática. Auditorias, fiscalização, porque era obra do governo, né? Tinha todo um protocolo por trás. Mas, assim, a parte pior, ou melhor, talvez, é você conseguir dar conta da quantidade de pessoas. É uma cidade em obra, assim. Acho que eram 5 ou 6 engenheiros. Tinha um engenheiro geral e um monte de engenheiro. Porque não tem como dar conta. É tudo gigantesco, tudo é monstruoso. Mas é muito bom. E para fazer as vistorias eram muitos estagiários. É loucura. Era. Muito bom. Mas eu gosto, eu achava muito legal. Agora, o engraçado é porque você ia verificar serviço, por exemplo. Aí você entrava em 20, 30 casas. Quando você ia entrar na outra, acontecia, era bem engraçado. Tipo, a casa tava sem a porta. Mas aí você já não via mais que tava sem a porta. Porque você já tinha visto tanta casa. Porta com porta. Ia-se embora, assim, passava, entendeu? Era assim, faltava bandeira, faltava coisa. Porque a mente já bugava quando você chegava no final, que ia conferir as coisas. Bem interessante. É porque eu nunca participei eu sempre via, nossa, eu queria olhar, porque quando você vê o macro, o micro é bem mais fácil que do micro para o macro, né? É bem complicado, assim. Porque os escritórios que eu estudei, estagiei em Recife, a maioria era na parte de interiores, porque Recife é muito prédio, muito prédio. Muito prédio mesmo. E só algumas tem as construtoras-chaves que constroem as coisas lá, então eu ia só na parte interior, eu digo, não vou para a parte interior, você que estava recrutando mais do que essas construtoras que já tinha a equipe fechada. Mas eu não podia... Você ficou curioso. Eu ia anotar aqui e acabei passando sem querer. E o legal dessa obra, que de certa forma era divertida, porque acabou indo quase que a minha turma inteira do IFAL para lá. Então, quando a gente chegou lá, foi se encontrando todo mundo. De repente tinha uns 10 técnicos que
que a gente tinha se formado junto no IFAL. Então, todo mundo que cuidava da obra tinha 18, 19 anos, no máximo. Era bem engraçado. Você tá com aquela energia toda, né? Bem interessante. Kaline, infelizmente eu já vou chegar nos finalmente. Certo. Então, eu quero lhe agradecer profundamente. Muito obrigado. Você saiu de bom conselho para vir aqui para Garanhuns. Então, muito obrigado por sua agenda, por seu tempo nesse bate-papo. Eu gostaria de ficar aqui umas 25 horas, mas infelizmente o tempo é um pouco curto. Me diga, mas é bom que já deixa já para vir outras vezes, né? É bom isso. Me diga aí como é que a turma acha você nas redes sociais. Nas redes sociais, pelo meu Instagram, que é kg.engenharia, com 2A no final, tem esse detalhe. Ou colocar Kaline Gonçalves, eu acho que aparece também. E também tem o canal do YouTube, que é KG Projetando. O nome do canal do YouTube. Bora voltar aqui só para falar do KG Projetando, que é uma coisa boa para se falar e mais na frente vai estar bem legal. Se Deus quiser. Já pegando esse ponto, o que é que tu faz no KG Projetando? Já vai uma Então, eu abri o canal recentemente, tem 15 dias só, mas a intenção é trazer a realidade do Instagram para o YouTube. De uma forma que você possa, a gente sempre mostra muitas soluções no meu Instagram. Eu sempre mostro solução de obras pequenas, por exemplo. Mas como é um stories, ele some com 24 horas e o pessoal fica mandando direct perguntando. Então, assim, a minha intenção é poder ajudar no YouTube de uma forma que você tá com dúvida, você sabe, eita, Kaline colocou aquela casa que tinha isso, eu vou lá conferir. Então, assim, o meu intuito principal realmente é ajudar com essas dicas que eu já coloco no Instagram. Mas de uma forma que fique lá gravado para que você possa acessar a hora que você sentir necessidade. E não só aquelas 24 horas, caso você tá ocupado e passa e você perde, né, aquela dica. Sim. Eu vou lá me inscrever. Já saí daqui, já vou me inscrever. Já, então, a turma se inscreva aí no canal da Kaline. Comecei agora há pouco, mas estaremos postando vários vídeos em breve. Vai ser bem legal. Então, Kaline, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou dar aqui por encerrado. Certo? E só para lembrar aí pra turma que o episódio de hoje está sendo patrocinado por Terra Fértil Adubos. Os melhores adubos são as plantas bonitas e saudáveis. Então, passando para lembrar que estamos no YouTube, Spotify e Deezer. E esse foi mais um Zonecast.